Quando o rosto de quem eu tocava a cabeça ficava cada vez mais nítido, só restava um pensamento: ainda dá tempo de comprar uma passagem de última hora e fugir para Miami? Mal saí da porta do avião e me deparei com fofocas da alta sociedade. Diziam que eu era uma magnata fria e dominadora, com um amor não correspondido. Em 10 anos de literatura online, eu sei muito bem o poder destrutivo das histórias de substituição. Esses papéis, na melhor das hipóteses, levam à ruína familiar. Na pior, as cinzas do corpo precisam ser usadas para alimentar o amor. Por que me arrastam para esse tipo de história? Meu nome é Fang Yuan, o filho mais novo da família Fang, a mais rica da alta sociedade. Se pudesse descrever minha vida com uma palavra, seria tédio de primeira classe, com o bônus da riqueza familiar. Constantemente, cenas de disputa entre irmãos aconteciam. Envenenamento, acidentes de carro, falsificação de identidade, tudo com manipulação de poder. Minha família não era nada disso. Eu tinha um irmão e uma irmã gêmeos acima de mim. O irmão se chama Fang Zihao. A irmã se chama Fang Ziru. Desde o nascimento, eles competiam para ver quem era o mais velho. Em conflito aberto e velado por mais de 20 anos, ainda nenhum deles se rende. Nem mesmo um chamado de irmão. Nem um chamado de irmã saiu da boca do outro. Quanto a mim, naturalmente me tornei um folgado que não precisava se esforçar. De qualquer forma, o negócio da família não seria meu para herdar, então não haveria problema em gastar dinheiro, certo? Decidi largar tudo e passei 4 anos viajando pelo exterior. Então, voltei para continuar sendo uma garota de lazer em tempo integral. Nos anos em que estive no exterior, meu amigo de infância Mei Xiao me atualizava com as fofocas da alta sociedade. Um mês antes do meu retorno, uma grande fofoca explodiu no círculo. Ouvi dizer que Mei, aquela magnata fria e dominadora recém-chegada em nosso círculo, por causa de seu amor platônico de infância que saiu do país há anos e ela não pôde ter, procurou especialmente na China um pobre estudante universitário que se parece um pouco com ela para ser um substituto. Agora, eles estão tendo um romance torturante. Meu amigo lhe estava contando tudo isso animadamente em uma ligação de voz. Sim, sim, sim. Dizem que essa magnata tem um ciúme possessivo super forte, dando cartões e presentes para o substituto. Ela faz usar uma camisa branca e olhar para ela com aqueles olhos de quem nunca se renderia. Na hora, ela se apaixona. Outro amigo, Lao Wang, também se juntou à diversão. Naquela hora, quase cuspi meu chá sem açúcar. Que tipo de enredo de romance de portal é esse? O amor platônico saiu do país, mas não desapareceu. Se sentem falta dele, comprem uma passagem de avião e voem até lá. Um jato particular não custa tão caro em combustível. Por que procurar um substituto? Achei isso hilário e ri por vários dias. Um mês depois, no aeroporto internacional de Kyoto, saí do corredor VIP empurrando minha mala de edição limitada Raposa Rosa. Respirei fundo o cheiro familiar de escapamento de carro. Originalmente, pensei que quem me receberia seria meu irmão e minha irmã gêmeos, dirigindo carros velhos para me arrastar de volta, e com faixas exageradas, dizendo bem-vindo de volta, terceiro jovem mestre Fang, de volta após seus estudos. Em vez disso, a área de desembarque estava completamente vazia. Meu irmão não estava lá, minha irmã não estava lá, nem mesmo meus pais apareceram. A neve caía suavemente. De onde veio essa música? Eu estava prestes a pegar meu celular para reclamar no grupo da família. Um carro especialmente chamativo, brilhando sob o sol com um brilho ousado, um Ferrari vermelho, com o som baixo do motor, parou precisamente na minha frente. A janela do carro baixou. A mulher no banco do motorista tirou seus óculos de sol Tom Ford que cobriam metade de seu rosto, revelando um rosto extremamente bonito, mais frio como uma corrente de ar da Sibéria. Uma beleza de 1,70 metros. Mesmo sentada, dava para ver que suas pernas eram retas e longas. Ela vestia um terninho preto feito sob medida, combinando com uma camisa de seda e batom vermelho. O ar ao redor dela, a 3 metros de distância, esfriou instantaneamente. Fang Yuan, bem-vinda de volta. A voz dela, assim como sua aparência, era fria e distante. Fiquei paralisado por bons 5 segundos. Minha mente buscou freneticamente por esse rosto, finalmente conectando a uma memória distante. Ela sempre teve uma aura leve e etérea. Eu não esperava que ela estivesse ainda mais deslumbrante em poucos anos. Sua aura é quase avassaladora comparada à minha. Eu pareço uma criança que não cresceu. Seus pais devem estar brigando de novo. Seus pais estão na Austrália. Ele viu que eu estava ali e parou o carro, abrindo a porta do passageiro.
Eu estava passando por aqui. Posso te dar uma carona? Entre. Já que ninguém veio me buscar, eu não quis chamar um táxi. Sem rodeios, coloquei minha bagagem no porta-malas. Sentei-me no banco do passageiro. Ele dirigiu concentrado o caminho todo, falando pouco. Ocasionalmente, ele me olhava de soslaio, com um quê indescritível nos olhos. Como foram esses anos no exterior? Ele perguntou de repente quando paramos no semáforo. Sua voz estava um pouco mais baixa. Muito bem. Pesquei, esquiei e dei festas todos os dias. Exceto por um pouco de enjoo no início. Tudo foi perfeito. Fui sincera. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, parecendo um pouco surpreso com a resposta. Então, baixou os olhos levemente. Você mudou. Fiquei totalmente confusa. O quê? Nós nunca tivemos tanta intimidade assim. O que quer dizer que eu mudei? O carro esportivo acelerou. Parou suavemente em frente à vila da família Fang. Cheguei e corri para casa com minha bagagem. Ele nem disse um até logo educado. Apertou o acelerador e o Ferrari rosa desapareceu rugindo, voltando para a vila. Nem troquei de roupa. Corri direto para o quarto de esportes e liguei meu Alienware de última geração. Com habilidade, liguei para todo mundo. Tudo se moveu fluidamente. Pessoal. O pai voltou. Faça um login, faça um login. Gritei arrogantemente no canal de voz. Durante os anos de intercâmbio, joguei muito com essa turma. Mas a maldita latência transfronteiriça era um problema. Eu sempre era a pior jogadora. Eles sempre riram de mim. Hoje, eu vou mostrar a eles o que é uma latência baixa e uma performance incrível. Após algumas rodadas, minha mão estava quente e eu estava arrebentando tudo. Viram? Viram? O que vocês acham de uma latência baixa? Ao ver os pop-ups de multi-kill na tela, dei um tapa forte no teclado. Ah, que alívio! Suspirei confortavelmente, recostando-me na cadeira. No exterior, sendo torturado por jogadores divinos com latência de 200 milissegundos. Finalmente me vinguei hoje. A voz animada de Lao Li veio pelos fones de ouvido. Sim, 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 seu mestre é incrível. Jogar com alta latência é um inferno. Você é um deus nos jogos. Mas falando sério, não se anime demais hoje. Guarde um pouco de energia para a noite. Mais tarde, tomei um gole de Coca-Cola gelada. O que faremos à noite? Planejo passar a noite em claro e recuperar a juventude perdida em 4 anos. Que besteira! Lao Wang aumentou o volume no canal, dizendo 3 jovens mestres Fang, libera o dragão de ouro para o vale. Meus irmãos vão te dar as boas-vindas. O lugar já foi reservado, o maior camarote no último andar do mansão número 9. A festa está toda montada, e quase todos os nossos conhecidos do círculo estarão lá. Eu dei uma olhada. A mansão número 9 é conhecida em Pequim como um tesouro de ouro de primeira linha, com total privacidade. Normalmente, esses avarentos são muito mesquinhos. Hoje, eles estão gastando uma fortuna para me dar as boas-vindas. Vocês, meus filhos rebeldes, têm bom senso. Eu me espreguicei confortavelmente e perguntei, que horas são? 8 da noite. Não se atrase de jeito nenhum. Lao Li riu. Muitas pessoas ouviram que você voltou e estão esperando para te ver. Alguns até fizeram apostas. Dizem que você engordou uns 100 quilos nos últimos anos, destruído por hambúrgueres e batatas fritas no exterior. Cai fora! Este jovem mestre parece magro com roupas e tem músculos sem elas. Não só não engordei. Pelo contrário, fiquei mais bonito. Entendeu? Eu ri e disse, estou brincando. Não é que meu cartão tenha sido bloqueado quando saí do país. Com dinheiro, onde eu não posso comer bem. Não é que eu não tenha restaurantes chineses. Chega de bobagens. Esteja lá pontualmente às 8. Hoje, não voltaremos para casa sem beber até cair. Desliguei a chamada de voz. Olhei para o computador e para meus pés. Eram 4:30 da tarde. Ainda faltavam várias horas para o banquete. Bocejei e decidi tomar um banho rápido e tirar uma soneca. Fiquei mais de 10 horas em um avião e joguei mais de 2 horas em alta intensidade. Nenhum super-herói aguentaria. 8 da noite. O camarote imperial no último andar da mansão número 9, empurrando a porta de cobre maciço de Shen Jianjian. A música vibrante e as luzes de neon coloridas me invadiram. Oh meu Deus! Nosso Lin Yan Shiton Tiandai, o terceiro jovem mestre Fang, finalmente chegou. Lao Li o viu de relance. Ele foi o primeiro a vir com uma taça de vinho. Verdadeiramente mais bonito. Não te vejo há anos. Você está cada vez mais eloquente. 7 ou 8 segundos ricos de Pequim no camarote se levantaram um a um, e a atmosfera ficou imediatamente animada.
Não fui cerimonioso. E xinguei, cumprimentando cada um com um aperto de mão. Sentei-me no sofá de couro no meio. A mesa já estava cheia de romané e conte, pique-pique, e a carne de boi prêmio especial da mansão número 9. Lagostas australianas, camarões frescos. Desde que desci do avião, joguei por 2 horas e tirei um cochilo. Não comi nada, e meu estômago já estava roncando. Peguei os pauzinhos e comecei a comer com vontade. Comi e ouvi esses caras jactanciosos. Depois de algumas bebidas, a atmosfera no camarote ficou ainda mais animada. O espírito de fofoca deles reacendeu. Vocês ouviram? A chefe gélida da família Liu causou um grande alvoroço hoje. O velho Li sussurrou, baixando a voz. Todos do local imediatamente aguçaram os ouvidos. O que aconteceu? O pobre substituto foi maltratado de novo. O velho Wang se aproximou e perguntou, o substituto ainda tem chance? A presidente Zhen voltou para o país. O velho Li bateu forte na cabeça, animado, parando no posto de inteligência na entrada da vila. Dizem que hoje ela cancelou várias reuniões multibilionárias transnacionais e dirigiu pessoalmente seu Ferrari cor-de-rosa vibrante para o aeroporto buscar sua amada paixão platônica. Caramba, é verdade? Então o substituto será dispensado? Bobagem, a presidente Zhen voltou. Quem ainda vai prestar atenção no substituto? Mas falando nisso, estou realmente curioso para saber como é essa paixão platônica que fez a presidente Liu perder a cabeça. Eu estava colocando um pedaço de bife de boiteiro na boca quando ouvi isso e dei uma risada fria. Ela é realmente exagerada. Leu muitos romances de ficção? E realmente veio buscá-la pessoalmente. Espere, quem? Minha ação de mastigar o bife parou abruptamente. Nesse momento, o velho Li de repente se virou para mim e perguntou casualmente, a propósito, irmão Yuan, você também voltou do exterior hoje? Você a encontrou no aeroporto? Mas provavelmente, mesmo que ela estivesse na sua frente, você não a reconheceria com essa aparência de quem não reconhece parentes. Mas aquele Ferrari cor-de-rosa é tão chamativo. Irmão Yuan, se você a encontrasse, certamente se lembraria. O velho Wang concordou em voz alta. Neste momento, o bife na minha boca estava meio mastigado. Eu não sabia se engolia ou cuspia. A sala privada, antes barulhenta, em meu mundo, parecia ter sido apagada. A CPU do meu cérebro disparou, girando a 20.000 rotações por segundo, calculando freneticamente. Liu Qingsu é a protagonista deste romance de substitutos. Aquele Ferrari cor-de-rosa chamativo. É um carro esportivo de 2 lugares, 100% original. Hoje, no banco do motorista estava Liu Qingsu. No banco do passageiro, estava eu. Pergunto, onde diabos está essa lendária paixão platônica? Ela não poderia estar amarrada sob o chassi, ou colocada no porta-malas junto com minha mala de edição limitada de Raposa Rosa. Se não houvesse uma terceira pessoa no carro, haveria apenas uma verdade. O palhaço sou eu. Eu sou o deus da deusa do Círculo Dourado, aquele que a chefona dominadora procurou para praticar com um substituto, a paixão platônica. Caramba! Um arrepio subiu da sola dos meus pés até o topo da minha cabeça. Meu couro cabeludo ficou dormente. Ela me buscou a caminho? A caminho de quem? Do próprio coração dela? O caso foi resolvido. Tudo resolvido. Irmão Ian, o que há de errado com você? Ele também estava em choque. O velho lhe olhou para mim, com os olhos arregalados, e disse, rápido, traga um copo d'água. Não, não é nada. Engoli a água de uma vez, suprimindo à força a tempestade em meu coração. Forcei um sorriso no rosto e tentei disfarçar. O aeroporto estava muito cheio, eu estava ocupado olhando ao redor. Como eu poderia prestar atenção em algum Ferrari cor-de-rosa? Não vi nada. Eu parecia um velho na superfície, e fui apanhado de surpresa. O que significa o retorno da minha luz branca? Significa que o enredo principal foi oficialmente iniciado, e ao mesmo tempo, a luz branca entrou na contagem regressiva para a morte. Ou a heroína descobre no final que ama o substituto. Ou a heroína se vinga do substituto depois que ele perdeu o coração. A heroína não consegue recuperá-lo a tempo, mata a luz branca e a tortura. O protagonista masculino ainda não a perdoa. No final, o protagonista masculino fica sozinho. Em suma, a luz branca nunca tem um bom fim. Será que ainda há tempo para eu reconhecer Miami? A porta pesada e opulenta da caixa de couro foi aberta de repente por alguém de fora sem aviso prévio. Os herdeiros que estavam cantando e gritando no momento subiram de nível coletivamente. Todos viraram a cabeça para a porta em uníssono. Vi Liu Qingguan parada sozinha do lado de fora.
Ela tirou suas roupas profissionais do dia e vestiu um conjunto privado de alta costura vermelho sangue chamativo. Ela usava um casaco preto casual por cima. Sua aura fria e imponente pressionou o luxuoso e grandioso camarote imperial em silêncio. Sob os olhares chocados e reverentes de todos, Liu Qingguan ignorou a todos e caminhou de salto alto. Toque, 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 ela parou na minha frente. O camarote estava tão quieto quanto a morte. Apenas o som de seus passos era como um martelo batendo em minha artéria principal, sob os olhos de todos. Ela puxou a cadeira vazia ao meu lado e sentou-se com naturalidade. O rosto dela, que estava sempre frio, como uma corrente de ar frio da Sibéria, de repente se abriu em um sorriso brilhante que poderia ser chamado de doce. Yuan Yuan, essa saudação que soou como 1.000.000 de voltas me fez suar frio. Senti que ambos os nossos corações estavam gritando em uníssono. Antes que eu pudesse reagir, ela de repente estendeu a mão e agarrou meu pescoço. Ela me virou com força para ela. Uma fragrância avançada e elegante, com um toque de Qingjeshin, me envolveu. Meu rosto foi virado e encostado no dela. Ela pegou o celular e apontou a câmera para nós dois. Clique. O flash acendeu. Uma foto minha com 3 partes de pânico, 3 partes de estupidez e 4 partes de incerteza, enquanto ela sorria docemente. Nasceu assim. Ok, eu posso adivinhar onde essa foto aparecerá em seguida. Um post padrão de círculo de amigos sobre a literatura de substitutos. Em seguida, ela guardou o celular com decisão, agarrou meu braço e se virou para olhar os herdeiros chocados em toda a sala. Com um sorriso no rosto, mas com um tom autoritário que não permitia recusa, vocês continuem comendo e se divertindo bem. Eu vou levar ela para casa primeiro. Dizendo isso, ela tentou arrastar meu corpo humano como um pingente. No meio de todos os queixos caídos, ela me arrastou para fora antes que eu pudesse recuperar a consciência, deixando apenas Lao Li e Lao Wang para trás, encharcados pelo vento. Quando meu cérebro entrou em curto-circuito e fui jogado naquela Ferrari rosa, ainda não tinha entendido o que aconteceu. Ou talvez meu cérebro não quisesse aceitar a realidade. Talvez tudo isso tenha sido uma alucinação. Mais ridículo ainda, essa mulher não pegou nada. Ela me mandou de volta para a vila da família Fang em segurança. A atmosfera no carro durante todo o caminho foi extremamente bizarra. Liu Qingsu, que estava me chamando de Yuan Yuan no camarote, mudou de rosto rapidamente assim que entrou no carro, voltando a ser executiva fria e calma como sempre. Ela pousou uma mão no volante e olhou para frente. O ar estava tão frio que senti um arrepio. Sentei no banco do passageiro, tossindo algumas vezes, como se estivesse nervosa. Queria perguntar o que a levou a agir assim, mas toda vez que eu me virava, seus olhos frios e distantes pareciam me penetrar até a alma. As palavras que eu queria dizer engolidas de volta. E assim foi até eu descer do carro. Ela apenas deu um leve aceno, acelerou e foi embora, me deixando com a luz traseira fria e impiedosa de seu carro. Na manhã seguinte, o mundo desabou. Eu ainda nem tinha acordado. Meu celular explodiu com mensagens do WeChat. Toda a elite da cidade estava em polvorosa por causa do que aconteceu na mansão número 9 ontem à noite. Todos estavam comentando. Sua misteriosa luz branca finalmente apareceu. E era justamente o jovem mestre da família Fang, Fang Yuan, que acabará de voltar do exterior. Os tabloides já tinham as manchetes prontas. Chocante! O romance substituto da magnata de gelo chega ao grande final. A luz branca original apareceu. Havia até fotos de ele me puxando para fora da mansão número 9 e entrando no carro. Tão rápido, e já foram fotografados. Se eu soubesse, teria feito pose para as fotos. Com olheiras. Eu rolava as notícias de fofoca no meu tablet, sentindo um vazio existencial, e então levantei os olhos lentamente para a mulher do outro lado da mesa de jantar. Minha irmã mais velha, Fang Ziru. Essa dama mais velha da família Fang, impecável em seu terno cinza, tomava seu café preto. Enquanto isso, me olhava com os olhos de quem acabou de encontrar um porco que pode render um bom preço. Ela me avaliou de cima a baixo. Senti um arrepio na nuca. Aquilo! Engoli em seco e discretamente empurrei minha cadeira para trás, encolhendo o pescoço e tentando parecer pequena. Ela bateu com a mão na mesa, sentou-se. As 2 palavras foram ditas sem emoção, mas carregadas com a autoridade absoluta da verdadeira governante da família Fang. Minha perna que eu tinha acabado de vender recuou instantaneamente. Voltei para o meu lugar, com as mãos no joelho, pronta para obedecer. Fang Ziru largou o tablet e esfregou as têmporas. Havia um cansaço palpável em sua voz. Não pense em fugir.
Seu irmão mais velho inútil comprou uma passagem para o Japão ontem à noite, sob o pretexto de inspecionar o mercado de anime. Na verdade, ele foi se esconder em Akihabara para fugir de suas responsabilidades. Agora, todos esses problemas da família Fang estão nas minhas costas. O segundo irmão realmente não foi justo. Eu prontamente me posicionei. Concordo com você, irmã mais velha. Se ele foi justo ou não, não importa. O que importa é você. Os olhos perspicazes e capazes de Fang Ziru me prenderam instantaneamente, brilhando com o brilho de um capitalista. Eu ouvi tudo sobre o que aconteceu ontem à noite. Muito bem, irmãozinho. Ou melhor, Sr. Liu, a luz branca do seu CEO. Espere, me deixe explicar. Foi tudo um mal-entendido. Um mal-entendido por ler muitas novelas de magnatas. Cale-se. Deixe-me terminar. Fang Ziru me interrompeu diretamente. Ela começou uma análise feroz. Os métodos que Liu Qingguan usou para assumir a família Liu nos últimos 2 anos são evidentes para todos no círculo. Ele é um talento comercial raro. Ela fez uma pausa, seus olhos ficando mais frenéticos. Se você puder trazê-lo de volta, não só as famílias Fang e Liu se unirão, mas também será uma grande ajuda para a família Fang. O mais importante é que ela respirou fundo. O mais importante é que ele é um workaholic. Assim que ele cruzar o limiar da família Fang, eu posso entregar metade dos negócios da empresa para ele. E eu posso ir tirar férias tranquilamente nas Maldivas. Fiquei olhando fixamente para o meu cônjuge. Meu interior começou a rugir loucamente. Eu juro, você está falando como um ser humano? Você não é meu cônjuge, você é um pai vivo, meu ancestral. Para que você possa ir de férias às Maldivas, você está jogando seu próprio irmão em um buraco de fogo assim. Ele não entende o quão terrível é a literatura do substituto. Pegue Liu Qingguan, se eu puder viver, isso já é uma grande sorte. Naqueles clichês vulgares. A luz branca original fica quieta no exterior, apenas como uma lembrança, mas uma vez que ela volta. Ela até quer se casar com a protagonista. Família, vocês acham que eu ainda posso viver? Não apenas eu, acho que toda a família Fang sofrerá. Falando com vocês que se ocupam de milhares de coisas todos os dias. E não leem romances. Mas eu, Fang Yuan, embora seja um peixe salgado, definitivamente não farei um peixe salgado que espera a morte. Com base em meus anos de leitura de romances, a razão pela qual a luz branca tem um final trágico é porque elas se matam demais. Essas luzes brancas idiotas, assim que voltam para o país, adoram provocar o substituto, começando com: eu voltei, você pode ir embora. Você não passa de uma sombra minha. Pura provocação de ódio. Esse tipo de comportamento pode diretamente estimular o protagonista substituto a pensar: 30 anos no leste, 30 anos no oeste, você deve se esconder? Quem sabe se aquele substituto com aparência pobre não está secretamente tramando coisas terríveis, um Shura demoníaco. Ou um rei que derrotou 10.000 soldados. Para evitar que a capital se torne uma bagunça, decidi encontrar esse substituto de espada. É melhor deixar as coisas claras. Assim que decidi, fiz. Eu me levantei de repente em meio à minha doença fatal. Peguei meu telefone imediatamente e liguei de volta para o velho Li. Alô, velho Li? Ajude-me a marcar um encontro com o substituto espada de Liu Qingguan. Antes que eu terminasse de falar, o velho Li ficou horrorizado do outro lado. Meu Deus, o que você está fazendo? Você vai invadir a casa para caçar o substituto? Para declarar soberania? Que soberania! Eu estava tonto de sangue pela cabeça. Por que todos vocês são tão bons em adivinhar? De qualquer forma, velho Li, ainda assim, ajude-me a marcar um encontro com aquele substituto. Foi então que descobri. Acontece que o nome do substituto é Zhou Yan. Ele é o assistente de Liu Qingguan. Que diabos? O que está acontecendo no país agora? 2 da tarde. Um café sofisticado com boa privacidade no centro da cidade, logo abaixo do escritório de Liu Qingguan. Quando soube do local, eu já estava sentado aqui. Que diabos? Vocês não podem escolher um lugar com um pouco mais de cuidado. Por que escolheram bem debaixo do nariz deles? Mas reclamar agora não adianta. Não esperei muito. O homem da foto entrou no café. Ele usava um terno preto impecável, com o crachá do grupo Liu preso no peito. Ele olhou ao redor e caminhou em direção à minha mesa. É Zhou Yan, sem dúvida. Mas quanto mais eu olhava, mais desconfortável eu ficava. Ele é realmente bonito e bem apessoado. Mas que relação ele tem comigo? Além de sermos ambos homens.
Não se parece em nada comigo em traços faciais, contornos ou aura. Que tipo de substituto é este? Eu pensei que fosse apenas uma comparação de fotos, mas a pessoa real é ainda mais ridícula. E não sei se é impressão minha, mas ele claramente está usando maquiagem, e quanto mais eu olho, mais eu acho que ele se parece um pouco com Liu Qingguan. A ideia de almas gêmeas surge na minha cabeça sem motivo. Duas pessoas em contato íntimo todos os dias. Elas se pareceriam cada vez mais. Com o quão parecidos eles são, Liu Qingguan e ele devem ficar juntos o dia todo. Não podem ser irmãos separados há muito tempo, certo? O sexo é diferente, então isso não deveria acontecer. Eu balanço a cabeça para afastar os pensamentos confusos. Assim que estou prestes a falar, Zhou Yan, do outro lado, levanta a mão de repente. Ele bate as mãos 2 vezes, me assustando, antes que eu possa reagir. Ela de repente engrossa a voz, com um tom lamentável e fino. Fala, eu sei que não deveria ter voltado. Eu vou embora agora. Eu instintivamente olho ao redor. Não há mais ninguém? Então ela estava aqui sozinha fazendo um monólogo. No segundo seguinte, sua expressão muda, e ela volta ao seu tom frio e normal. Se você sabe, então não me incomode mais com você e Kinso. O amor do passado deve ficar na memória, não se aproximar da realidade. Eu fiquei completamente chocado. Ei, cara, você está tendo um surto? Enquanto eu estava de queixo caído, completamente incapaz de processar o que estava acontecendo, Liu Qingguan correu como um furacão. Sem dizer uma palavra, ele levantou a mão e deu um tapa em Zhou Yan. Com um tapa forte, todos no salão de festas olharam em nossa direção. Os olhos de Liu Qingguan eram assustadoramente gelados. Ele olhou para ele com raiva, dizendo, quem deveria ir, vá embora. Você não é nada além de um substituto que eu contratei. Agora que a pessoa que eu amo voltou, você deveria saber seu lugar. Eu fiquei completamente atordoado. Por que ele está aqui? Vendo Zhou Yan sem graça, eu estava prestes a explicar. Ele não está falando comigo. Eu mal disse uma palavra. Liu Qingguan virou-se abruptamente, cobriu meu rosto com as mãos, com os olhos cheios de preocupação. Dói? Antes que eu pudesse negar, ela me interrompeu novamente. Com firmeza e autoridade, ela disse, não se preocupe, eu vou te dar uma explicação. Senhora, você pode me deixar terminar de falar? Com o rosto coberto pelas mãos dela, eu não conseguia falar. Eu não conseguia dizer uma palavra. Enquanto os dois discutiam, transformando a situação em um drama, Liu Qingguan afastou Zhou Yan. Ele se virou e disse, vou te aplicar remédio e cuidar de você. Sem me dar chance de protestar, ele agarrou meu braço e me arrastou do café para o escritório do CEO do Grupo Liu. Percorremos o saguão, entramos no elevador privativo. Os funcionários de terno ao redor. Todos fingiam estar ocupados com o trabalho, mas seus olhares periféricos estavam todos em mim. Seus olhares eram como se um novo animal raro tivesse chegado ao zoológico. Eu quase cavei os dedos dos pés através das solas dos sapatos. Finalmente chegamos ao escritório e o café. Liu Qingguan fechou a pesada porta de madeira e pedra com a mão e foi até o sofá para pegar uma caixa de primeiros socorros requintada. Respirei fundo, sentindo que esse farsola absurda deveria acabar. Aquela. Senpai, você realmente entendeu mal. Eu não. Shure de repente se aproximou, e um cigarro branco e fino de jade foi gentilmente pressionado contra meus lábios, interrompendo minhas palavras. Então ela apertou suavemente e aplicou um unguento transparente, aplicando-o suavemente em meu rosto. Nenhum pelo do meu rosto caiu. Ela se aproximou tanto, seu perfume penetrante e agressivo invadiu minhas narinas. Olhando para seu rosto, que era tão bonito e firme, minha garganta se engoliu involuntariamente. Falando francamente, deixando de lado o enredo mortal de substituição, o rosto de Liu Qingguan é realmente incomparavelmente belo. A juventude da era estudantil desapareceu. Com a aura de uma mulher poderosa que conquistou tudo com vinho e um charme sedutor, ela se tornou ainda mais cativante, acertando precisamente todos os meus pontos fracos. Esta é a primeira vez que olho para ela tão de perto desde que voltei para casa. Tenho que admitir. Por um momento, eu realmente fui tentado. Mas no segundo seguinte, a cena de Yang Shizi, Baieguan, tendo seus rins arrancados, e a família e o país destruídos explodiram em minha mente como um balde de água fria, extinguindo o leve interesse e o rubor que acabavam de surgir. Eu o esmaguei e o apaguei. Tudo bem, Liu Qingguan jogou o cotonete fora. Olhando para mim, a raiva em seus olhos suavizou um pouco, para me desculpar pela importunação anterior. Hoje eu te pago o jantar. Não precisa, não precisa.
Eu inconscientemente recusei. Que piada! Jantar com ela? Ainda não há confusão suficiente? Assim que a voz caiu, a suavidade em seu rosto desapareceu instantaneamente e o ar ao redor congelou subitamente. Ela ligeiramente apertou os olhos, com um toque de obsessão neles. Você ainda está bravo com ela? Ou você me culpa por te incomodar? Ah, não, não, eu gaguejei. Antes que eu pudesse terminar de explicar, ela já havia pegado o telefone interno e agido decisivamente. Pressionou viva voz, sua voz fria e sem emoção. Peça aos seguranças para amarrar aquele inútil lá embaixo e levá-lo para os subúrbios para alimentar os crocodilos. Espere, isso é uma sociedade baseada na lei. Você está fingindo ser uma cia ou tirana? Isso é demais. Você me assustou até a morte. Eu concordei apressadamente, com a cabeça suando. Eu comerei, tudo bem. Olhei para ela com lágrimas nos olhos. Liu Qingguan então sorriu satisfeita. Eu pensei que este jantar seria no mínimo um Michelin 3 estrelas ou um restaurante privado. Em vez disso, a Ferrari rosa dirigiu direto para um bairro de vilas de luxo altamente privado. Finalmente parou firmemente na garagem de uma vila independente, a apenas 3 casas de distância da minha. Vendo a porta da garagem fechar lentamente, eu comecei a suar frio. Ainda dá tempo de voltar para casa a pé? A vila estava vazia, sem sequer uma governanta. Era óbvio que ela havia dispensado todos os empregados com antecedência. O que ela quer fazer? Que pensamento arrepiante! Quando percebi, já estava sentado à mesa de jantar. Liu Qingguan tirou o casaco e vestiu uma regata de seda justa. A velocidade da troca de roupa era chocante. Eu nem vi quando ele trocou. Ele mesmo abriu uma garrafa de pingon para os cálices e trouxe 2 porções de filé mignon grelhado. Sentado à minha frente, girando a taça de vinho, o olhar sob a luz fraca era especialmente profundo. Coma, disse, fingindo indiferença. Olhando para o bife à minha frente, a faca e o garfo de marfim em minha mão. Comer é comer. Ficar em casa. Ficar em casa já é o bastante. Ainda mandou todos os empregados embora. Se não houver nada suspeito, vou comer a Ferrari dele na hora. Liu Qingguan me chamou para comer, mas eu não conseguia. Ele provocou. Por quê? Não está do seu agrado? Ou está com medo de que eu tenha colocado veneno no vinho? Como eu poderia? É que eu não queria estragar uma apresentação tão requintada. Dei uma risada seca. Forcei-me a cortar um pedaço de bife e colocar na boca. Não ousei tocar no vinho tinto. Nem é preciso dizer. O bife estava surpreendentemente bom. Ele começou a puxar assunto ativamente, perguntando como eu estava em Boai. E depois, indiretamente, perguntando sobre minha situação amorosa. Senhora, você não é o meu maior problema amoroso? Eu comi devagar, respondendo sem muito entusiasmo. Mas, comendo, algo começou a parecer errado. Esta vila de dezenas de milhões. A qualidade do ar-condicionado é tão ruim. O ar frio estava claramente muito forte. Mas eu estava suando. Um fogo ardente subiu do meu baixo ventre até o topo da minha cabeça. Mais chocante ainda. Liu Qingguan, do outro lado, parecia extra sedutor aos meus olhos. As curvas desenhadas pela seda justa, as bochechas levemente coradas. O olhar sedutor enquanto ele girava a taça. Cada detalhe estava desafiando loucamente o limite de um homem normal. Não, está muito quente aqui. Inventei uma desculpa e levantei-me abruptamente. Puxei a gola da camisa e cambaleei para o banheiro do primeiro andar, abrindo a torneira. Joguei água fria no meu rosto desesperadamente, tentando apagar o fogo que ardia cada vez mais forte dentro de mim. O vinho não tinha problema. O bife tinha problema. Deveria ter feito um teste de veneno antes. Bem quando eu estava apoiado na pia, respirando ofegante. A porta do banheiro foi subitamente aberta. Um perfume frio familiar misturado com doçura me invadiu. Liu Qingguan havia entrado sem eu perceber. Ele me abraçou por trás. Seu corpo escaldante colado firmemente nas minhas costas, a sensação suave era clara. Seus braços finos ainda estavam em volta da minha cintura. Lia Yui, ela sussurrou no meu ouvido, sua voz tão rouca que quase pingava água. Com uma obsessão doentia e restritiva. Não se contenha. Quero você. Faça aquele fio que me chama de razão na minha cabeça quebrar completamente. O que quer que seja substituto, padrão. O trágico fim da minha lua branca foi tudo jogado para fora, esquecido, movido pelo desejo. Simplesmente dizendo, minha parte inferior do corpo assumiu o controle do meu cérebro. Virei-me abruptamente, pressionando-a contra a parede fria de cerâmica.
Abaixei a cabeça e a beijei ferozmente. Quando abri os olhos novamente, já eram 2 da tarde do dia seguinte. Massageei minha cintura dolorida. Olhando fixamente para o teto, meu cérebro em branco. As memórias da noite passada vieram como uma maré, mas eu não conseguia capturá-las. Essa mulher é louca. Ela realmente se abaixou. Virei a cabeça mecanicamente. Liu Qingguan ainda está dormindo profundamente, com uma leve carranca. Claramente, ela está exausta. Tenho que dizer que a droga é realmente forte. Ontem à noite, eu a torturei como se eu não tivesse cansaço a noite toda, sem falar nela. Sinto que meus rins quase não são meus. E o que mais me chocou, até quebrou minha visão de mundo. Naquela cama que já estava suja e desordenada, havia uma marca vermelha brilhante. Com um clique, a fechadura da porta principal de baixo girou de repente. Ontem à noite foi muito selvagem, a porta do quarto nem estava fechada. O barulho lá de baixo pulou pela escada, excepcionalmente claro. Em seguida, uma voz familiar demais explodiu no saguão do primeiro andar, cheio de fofocas e vibrações excitadas que não podiam ser contidas. Irmã, você acordou? Como foi? Como foi? Qual foi o resultado da batalha? Você a conquistou diretamente ontem à noite? Meu corpo estremeceu e eu me levantei da cama abruptamente. Essa voz. Coloquei minhas roupas apressadamente e me movi silenciosamente para a entrada da escada do segundo andar para olhar para baixo. Vi Zhou Yan, que levou um tapa no café ontem e choramingava de injustiça. Naquele momento, ele estava esparramado no sofá da sala sem nenhuma imagem, girando um molho de chaves de carro na mão. Com um sorriso triunfante no rosto, ele estava agindo de forma imprudente. Na mesa de centro, também havia várias caixas de comida para a viagem. Claramente ele veio especialmente para ouvir as novidades. Nesse momento, ele pareceu sentir algo, levantou a cabeça abruptamente. No instante em que nossos olhares se cruzaram, o ar congelou completamente. O sorriso no rosto de Zhou Yan desapareceu instantaneamente, seus olhos se arregalaram como pupilas. Ele primeiro varreu minhas roupas rasgadas, meu jeito de segurar a cintura, e depois olhou para a porta do quarto no segundo andar que eu estava segurando. Em seguida, ele saltou do sofá com um estalo, virou-se rigidamente em direção à porta. Ele riu secamente e tentou amenizar a situação. Se eu tivesse ido trabalhar. Por que essa frase soa tão familiar? Antes que ele pudesse tocar na maçaneta da porta e tentar fugir, eu quase como uma sombra, bloqueei a porta. Fechei a porta com força e abri a boca sinistramente, combinado com o nome que ele acabou de usar. E o rosto que parecia similar a Liu Qingguan, como um raio atingiu minha mente. Todas as pistas fragmentadas de repente se conectaram. Zhou Yan estremeceu por todo o corpo, como um gato agarrado pela nuca, virou a cabeça rigidamente. Com o rosto quase chorando, Sente-se. Eu me sentei no sofá. Na hora seguinte, eu descobri toda a história de ponta a ponta. Zhou Yan não era nenhum substituto de amante. Ele era o meio-irmão de Liu Qingguan, o filho ilegítimo do pai de Liu para o exterior. Ele foi encontrado há alguns anos e nunca foi divulgado publicamente. Coincidentemente, Liu Qingguan aprendeu algum truque sujo de algum lugar. Ela encenou essa peça de substituta literária de contra-ataque apenas para se aproximar de mim e zombar de mim. Então ela arrastou esse irmão mais novo barato para planejar essa grande peça. Ouvi isso e meus lábios se contraíram. Não, irmã mais velha, você não pode simplesmente me conquistar? Que grande equívoco você tem sobre seu próprio rosto. Com essa sua aparência, qualquer outro se apaixonaria à primeira vista. Por que fazer todas essas voltas? Parecendo ter sido acordada pelo barulho das nossas conversas, depois de um som de passos suaves, Qingguan Liu, enrolada em um roupão de seda largo, segurou o corrimão da escada, arrastando a cabeça pesada com fios de seda, mancando com dificuldade para descer. Ao chegar à curva da escada, no momento em que seu olhar varreu a sala de estar no andar de baixo, ele congelou no lugar. Intuitivamente, me vi sentada de pernas cruzadas no sofá principal, com uma aura de quem está prestes a aplicar a disciplina familiar, com Zhou Yan sentado ao meu lado no sofá. Aquele sósia, Zhou Yan, mantinha as mãos firmemente apoiadas nos joelhos, encolhendo o pescoço e abaixando a cabeça, parecendo um estudante do ensino fundamental que acabará de ser repreendido pelo diretor. Ao ouvir meu nome, levantei a cabeça lentamente e olhei para ele. Seu rosto, que antes estava pálido, ficou instantaneamente vermelho. Meu rosto ficou tão escuro quanto uma panela de ferro centenária da capital, que não era lavada há 100 anos. Nossos olhares se cruzaram.
O silêncio na sala era tão profundo que se pudesse ouvir uma agulha cair. Finalmente, fui eu quem quebrou o estranho silêncio, com um tom cheio de sarcasmo. Acordou, Presidente Liu? Você é realmente cruel. Você se escondeu muito bem. Apontei para Zhou Yan, que estava quase enterrando a cabeça nas calças, e ri friamente. Venha, desça logo e vamos conversar. Essa sua trama de presidente tirana se unindo ao irmão bastardo. Para enganar a luz do luar anual. Quantos episódios você planeja fazer? Quer que eu ligue para um diretor para você? Podemos transmitir diretamente na TV. Você fica aí, com essa postura dura. O rosto de Liu Qingguan, que sempre foi frio como uma corrente de ar siberiana, finalmente não aguentou mais. O visual de CEO de alta classe tirano se despedaçou. E Zhou Yan, percebendo a situação, foi mais rápido que qualquer um. Marido da irmã, como vocês têm assuntos familiares para discutir profundamente? Eu, como estranho, não vou incomodar. A comida está na mesinha de centro, comam enquanto está quente. Meu amigo, a avó dele está casando e precisa de ajuda. Adeus. Mal terminou de falar. Esse garoto abriu a porta em velocidade de 100 metros, sem olhar para trás, e saiu. Ele sumiu mais rápido que um coelho. A vasta sala de estar ficou instantaneamente apenas com eu e Liu Qingguan na escada. Ele mordeu o lábio inferior. Respirou fundo, tentando manter a pose e a dignidade, mas ao descer 2 degraus, não pôde deixar de franzir a testa. Deu um suspiro de dor. Vendo que ele mal conseguia andar, a raiva em meu coração diminuiu inexplicavelmente pela metade. No final, ela também é minha. Suspirei. Fui até ele e apoiei seu braço. Para ser honesto, eu também não estava muito bem. Minhas pernas ainda estão tremendo. Não consigo realmente carregá-lo. Aquela manobra de teletransporte agora foi pura força do buff de fofoca. Segurando, caminhei lentamente até o sofá. Com cuidado, o acomodei no encosto macio. Peguei uma cadeira e sentei-me em frente, braços cruzados, com uma postura de interrogatório. Fale, o que você está pensando? Com suas condições, que tipo de homem você não pode ter? Você tem que aprender esse negócio de troca, como nos romances da internet. Você sabia que eu estava planejando comprar uma passagem e fugir naquele dia? Liu Qingguan abaixou a cabeça, mexendo nos bolsos do roupão de forma inquieta, sem nenhum traço da mulher demoníaca do mundo dos negócios. Depois de muito hesitar, ela murmurou baixinho. Por que você sempre teve tantas garotas ao seu redor na escola? E você era famoso por odiar abordagens diretas. E se eu fosse atrás de você diretamente? E você me visse como uma fã qualquer e me rejeitasse? Eu ficaria de cabelo em pé. Então você não inventou esse drama de pegar à força? Sua irmã disse que isso criaria um contraste. Daria emoção. E você? Ela parou no meio da frase. Ela de repente percebeu, cobrindo a boca em pânico. Não. Como minha irmã se envolveu nisso? Com essa torrente de palavras, Liu Qingguan finalmente admitiu tudo. Acontece que essas duas demoníacas dos negócios eram conterrâneas. Muito antes de eu voltar para o país, Liu Qingguan acidentalmente confidenciou a minha irmã sobre seus sentimentos secretos de anos que ela não ousava confessar. Minha irmã ficou animada e se transformou em uma conselheira de cachorros, criando esse plano perfeito sob medida. Ela me deu o número do voo. A reserva no Nine Mansion naquela noite também foi ela que investigou e me passou. Liu Qingguan concordou obedientemente. Eu senti meus olhos escurecerem. No final, a penúltima e a última se juntaram. Uma ousou escrever e a outra ousou atuar. Essas duas pestinhas, uma deu a ideia e a outra executou. E quanto à poção de ontem? Respirei fundo e perguntei com os dentes cerrados a última questão crucial. Liu Qingguan enterrou a cabeça ainda mais baixo. Seu rosto estava vermelho como um bauzir recém-saído da panela. Eu não tenho experiência e acidentalmente coloquei demais. Mas não se preocupe, não faz mal ao corpo. Eu acredito em você. Olhando para CEO Liu, que estava desmoronando, mas ainda incrivelmente linda, eu suspirei. Esquece. A água já foi derramada. 2 rins já foram entregues. O mais importante é que ela apareceu bem no meu ponto fraco. Estendi a mão e dei um tapa. Puxei Liu Qingguan, que ainda não tinha reagido, para meus braços e apertei com força sua bochecha quente. Vocês ganharam. Mas já que você caiu nas minhas mãos, CEO Liu, o resto da sua vida, eu vou me prender a você. Meio mês depois, eu e Liu Qingguan nos casamos. Por que a pressa? Não foi porque a noite foi tão intensa que engravidei de primeira? Eu até fiz piada com meu sogro naquele dia, uma bala e já acertou. Que reviravolta!
A retribuição caiu sobre mim. Minha esposa está grávida. Alguém tem que assumir o caos do Liu Group. Nesse momento, o azarado substituto, cunhado Zhou Yan, finalmente teve o momento de glória de sua vida. Ou o momento sombrio. Ele se tornou meu assistente porque o Sr. Liu o arranjou. Ele era o homem de confiança do Sr. Liu. A tirania da lei Qinggu em gerir a empresa resultou na sua gravidez. Ela tirou o selo oficial da empresa na mesa de Zhou Yan e levou-me para casa para descansar durante a gravidez. Como resultado, Zhou Yan foi forçado a assumir o cargo mais cedo. De assistente que investigava de tudo, evoluí para a principal ferramenta 007 do Grupo Liu, um cão a arrastar-se no escritório do presidente todos os dias. Nem falar em gerir a empresa, agora nem consigo ajudar a avó de um amigo a pagar presentes de casamento. Claro! O que me deixou mais satisfeito ainda foi a minha boa irmã Fangzi. O ciclo celestial. Os céus perdoam-me. Originalmente, a minha irmã já tinha empacotado chapéus de sol e biquínis para as Maldivas na sua mala. Mas quando pegou na mala de dinheiro de Liu Qingguan, a sua expressão era tão maravilhosa como se tivesse comido um melão amargo. Ela calculou tudo. Sem hesitar em vender o seu próprio irmão a uma demônio feminina, só para casar com uma workaholic e aliviar o fardo da família Fang. E qual foi o resultado? As famílias Fang e Liu formaram uma forte aliança, mas Liu Qingguan tornou-se agora o foco de proteção de ambas as famílias. Nem falar em ajudar a família Fang a lidar com os problemas. Agora se ela quiser pegar num documento importante, a minha irmã grita nervosamente. Mana, larga. Deixa-me a mim. A senhora Fangzi, que tanto desejava as Maldivas. O voleibol de praia foi completamente arruinado. Não só não conseguiu livrar-se do fardo, como também, devido à gravidez de Liu Qingguan, ela também teve que gerir os negócios do Sr. Liu. Agora, esta Liu Qingguan, astuta e calculista, está todos os dias no escritório do presidente da família Fang, revisando documentos com reclamações, e trabalhando como um burro de uma equipe de produção. Quanto ao meu irmão mais velho, ele nem sequer apareceu no meu casamento. Provavelmente ainda está a fugir no Japão. Alguém me perguntou se o destino da namorada de infância é trágico. Eu só posso dizer que as táticas são imprevisíveis. Mas o final deste comer a comida do outro é tão satisfatório. Entretanto, do outro lado do Pacífico, numa rua comercial no Japão, Fan Zihao está a comer um takoyaki com uma rapariga japonesa que conheceu há menos de 2 semanas. De mãos dadas, a passear lentamente. Ele está tão feliz que quase explode. Ela ainda está orgulhosa de si mesma por ter fugido a tempo. Enquanto Fang Jiayi está a lidar com os problemas em casa e o drama do seu irmão com a sósia causou alvoroço na cidade, ela, por outro lado, pegou num bilhete de avião e foi para Tóquio, limpa e arrumada. Todos os dias passeia em Akihabara e frequenta izakayas. Ela está a viver uma vida como um imortal, e não tem intenção de voltar para casa num curto prazo. Ela não tem a menor ideia que atrás do poste na beira da estrada, ele está a consertar bicicletas e a juntar dinheiro para lhe comprar o seu leite de morango exclusivo. Pensava que o seu relacionamento seria duradouro, mas um rapaz rico estrangeiro apareceu do nada e levou-o embora em menos de 2 semanas. O rapaz olhou para o perfil sorridente de Fang Zihao, as unhas quase a cravarem-se nas palmas das mãos, e depois de muito tempo, ele conseguiu apenas arrancar uma palavra entre os dentes. Imai Lu, ele ainda não sabe que este familiar enredo de namorada de infância que surge do nada e o amigo de infância a ser substituído acabou de ter uma versão ainda mais absurda na China, a milhares de quilômetros de distância. Os irmãos da família Fang parecem nascidos para dramas, mesmo fugindo para os confins da terra, não conseguem escapar ao destino de serem substituídos por sósias. Todos substituídos.